Olá, tudo bem com você? Estamos de volta depois de um longo intervalo aí com o nosso quadro Observatório das Origens. Você se lembra? É um quadro que nós postamos sempre nos dois canais, o canal da Maura, doutora Maura, que tem o mesmo nome, Observatório das Origens, e no meu canal aqui também. Nossa proposta aí é toda semana, entre terça e quinta-feira ali à noite, postar um vídeo sobre temas ligados ao criacionismo, essa controvérsia entre criacionismo e evolucionismo, o assunto das origens. Nós ficamos um intervalo aí sem postar esses vídeos, e eu até fiquei contente, Maura, porque pessoas aí estavam perguntando quando é que volta, o que aconteceu, né? Então a gente A vida aconteceu. Avisa. a gente vê que está agradando, né? Aí o público, e isso Que nos deixa bom. muito felizes. É um esforço aí da Maura e meu de manter, né, o tema do criacionismo em alta sempre. É um assunto importante, relevante, né? Afinal de contas, lida com aquelas questões fundamentais da vida, né? De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, que diferença faz isso na nossa vida. E, Mauro, é bom te ter de volta aqui, viu? E fala para o pessoal aí por que a gente ficou um tempinho sem gravar esse nosso quadro aqui. Pois é, né? Eu queria mandar um oi para todo mundo, dizer que eu estava com saudades. A galera lá do canal também deixou alguns comentários, né? Também quero mandar um salve aí para a galera que tá me chamando de pseudocientista. Eu fico feliz porque Opa! estão assistindo os vídeos, né? Então tá tudo certo, gente. É isso mesmo, dá para agradar todo mundo, não, e a gente vai aprendendo, né? Mas estava aí, eu passei quase 40 dias fora, estava na Espanha e estudando, enfim, nessa área de fé e ciência. Foi muito proveitoso, muito legal. Eu só preciso de um tempo para organizar as coisas que eu tenho para começar a postar no Instagram e falar sobre, mas foi bem aquilo que eu estava esperando, que eu queria, e muito feliz porque Deus me deu essa oportunidade, realmente me sinto muito privilegiada e espero nesses momentos aqui, Michelson, e depois outras coisas que a gente tem planejado fazer, né? Que as coisas que eu tenho aprendido que eu possa contribuir de alguma forma, porque é para isso que eu estou estudando, né? Eu acho que a gente serve de um canal aí de transmissão, de comunicação para as pessoas, para que elas possam conhecer um pouquinho mais de ciência, fé. Então, tem sido muito legal poder me aprofundar mais nessas coisas. Então vejam que foi por um bom motivo, um ótimo motivo, né? A doutora Maura esteve ausente porque estava estudando e era difícil a gente conciliar, né? Tanto a agenda e os compromissos, né, Cinco com horas de acadêmicos, como diferença, também né? o fuso horário também, né? Eu também estive em viagem, uma viagem cultural aí pelos caminhos de Paulo, né? Lá na Turquia e na Muito Grécia. legal. Nós queremos ainda fazer uma live sobre essa viagem para contar detalhes, né? Eu postei alguns vídeos no meu canal, mas o pastor Roger e eu queremos contar mais detalhes sobre essa viagem que foi realmente muito, muito marcante. Então, por esses motivos, a gente não teve como gravar mais vídeos aqui nesse intervalo, mas queremos agora retomar. Inclusive, daqui a uma semana, né? Na próxima semana, a doutora Maura e eu estaremos numa viagem de estudos ali Sim. na região de Toro Toro, na Bolívia. Não vou contar muita coisa agora, quem sabe a gente grava um vídeo semana que vem e dá mais um pouquinho de Sim. spoilers, mas Em estamos loco. para gravar vídeos lá também, mostrar como é que vai ser essa expedição ali paleontológica, vai ser bem interessante. Nós queremos produzir conteúdo para os canais, tá bom? Para que você nos acompanhe nessas viagens. Esse negócio de pseudocientista, isso me deixa bastante chateado, Maura, porque, olha só, a Maura, ela é bióloga, ok? Eu já aproveito aqui para te reapresentar, né, Maura? Ela é doutora em ciências pela USP, tem publicado artigos, é uma acadêmica, dirigiu um museu de ciências naturais, né, um museu das origens lá em Galápagos, morou no arquipélago de Galápagos, pesquisou em loco coisas ali relacionadas com o darwinismo. Então, se a Maura é uma pseudocientista, eu sou um pseudojornalista, né? E tenho... Não, é só. Eu acho que é uma forma das. As pessoas acham que isso é um ataque de alguma forma. Para mim, tanto faz, porque eu sei que isso não é verdade. Inclusive, uma pessoa específica dizendo que foi no meu Lattes, que não sei o quê, que eu não sou nem paleontóloga, não sei o quê, e eu nunca falei aqui que eu sou paleontóloga, dizendo que se a empresa na qual eu trabalho, se soubesse das coisas que eu falo.
Gente, esse guri não sabe que a minha instituição me apoia, entendeu? Exatamente, né? Então, assim, realmente eu já sabia que isso ia começar a aparecer e não importa, Michelson. Eu sei que tem outras pessoas que estão curtindo bastante as coisas que a gente faz. Sem dúvida, né? Então é isso. E antes de a gente começar aqui a tratar dos assuntos que selecionamos para hoje, é bom lembrar, né, que a Maura e eu estamos em boa companhia, porque se advogar a harmonia entre a Bíblia e a boa ciência torna alguém pseudocientista, nós estamos na companhia de Isaac Newton, Blaise Pascal, Copérnico, Galileu Galilei e muitos outros, né, chamados precursores da ciência, cientistas do passado e do presente, que têm a mesma convicção. Então, realmente, isso não faz de ninguém maior ou menor cientista, né, as suas crenças, as suas convicções pessoais. E aqui nós compartilhamos uma visão, né? Existem outras formas de ver a vida, outras cosmovisões, nós compartilhamos aqui a nossa. Nós somos amantes da boa ciência e também da boa teologia. E conseguimos ver, né, que há realmente uma harmonia entre ambas quando corretamente compreendidas. Vamos então, Maura, para o nosso... Nós selecionamos 2 assuntos hoje aqui para voltar, né, para esquentar os motores, para voltar com o nosso quadro Observatório das Origens. Uma é mais realmente científica, né, tem que ver com biologia, origem da vida, e a outra tem um cunho assim, um pouco mais ligado à educação, à questão da filosofia, enfim, mas vocês verão na sequência aqui. Vamos lá, Maura, qual foi o tema que você selecionou? Depois eu apresento o que eu escolhi. Eu vi esse tema aqui num artigo de divulgação, num texto de divulgação no site Tecmundo, de uma pesquisa. O original está em inglês, né? Depois eu vou passar para o Michelson também o site original e o site do artigo. Eu sei que tem gente que confere, isso é muito bacana. Então, eu vou me ater a algumas coisas que diz o texto da Tecmundo e do original também, depois o pessoal pode conferir. Esse texto, ele divulga uma investigação em que os cientistas eles tentaram reconstruir como seria esse LUCA, né? Para quem nunca ouviu falar no LUCA, o LUCA é uma sigla para Last Universal Common Ancestor, é o último ancestral comum universal. E os cientistas, os biólogos evolutivos, né, eles afirmam que esse organismo teria sido o ancestral de todas as formas de vida que existem hoje. Não quer dizer que ele foi o primeiro que apareceu. Significa que houve outros antes dele, só que todos esses outros, por algum motivo, não vingaram, eles desapareceram. E aí, o LUCA foi a única forma que resistiu e que sobreviveu. Foi se replicando, passando por todas aquelas transformações. Então, é esse o que é considerado como sendo o último ancestral, aquele que está ali na raiz do tronco da árvore ali do Darwin, né? Eu acho algumas coisas interessantes, Michelson, que o texto da Tecmundo ressalta que, primeiro, ele explica, dá uma contextualização do que é o LUCA, que o LUCA teria surgido aí pelo menos há 3, né, os primeiros indícios de vida, que são lá os foraminíferos, surgiram cerca de 3,4 bilhões de anos atrás. Então, eles não sabem exatamente quando o LUCA surgiu, porque, de acordo com a evolução, essas primeiras formas de vida apareceram há 3,4 bilhões de anos, mas não significa que eles surgiram ali. Eles podem ter surgido muito tempo antes, né, de acordo com a evolução. Inclusive, tem alguns que dizem, inclusive, que as primeiras formas de vida teriam surgido há 4,5 bilhões de anos atrás, o que seria bem complicado, porque essa é mais ou menos a idade do sistema solar, então a Terra estaria num estado inicial muito, muito quente, e até reportagem fala disso, que seria complicado, porque colocaria em xeque algumas hipóteses a respeito do surgimento do material genético, aquela coisa toda, mas enfim. O que eu acho legal aqui é que o texto fala, não há nenhuma prova física do LUCA. Primeiro ponto. Legal, interessante, realmente não existe. Esse ancestral, ele é uma hipótese, tanto que toda a metodologia que os cientistas eles usam para fazer a investigação, que eu vou tentar sintetizar aqui,
ela é cheia de hipóteses, né? Então, eles estimam que era desse jeito, que era daquilo, e aí foi acontecendo, e aí provavelmente foi assim. Então, eu achei interessante, né? E, inclusive, como eu comentei aqui, diz também que os cientistas não conseguem nem determinar qual seria a idade dele, né? Seria 4 bilhões, seria 3 bilhões de anos, também não diz isso. Então, o que os cientistas basicamente fizeram? Eles elaboraram uma metodologia para tentar reconstruir o genoma desse famigerado Luca. Então, o que eles fizeram? Eles inferiram, ou seja, eles pegaram uma série de dados e desses dados eles inferiram uma sequência genética. Então, eles pegaram ali. Deixa eu ver se eu pego o texto mais completo, que fala o seguinte: eles pegaram cerca de 700 genomas de arqueias, 350 de arqueias e 350 de bactérias, só rapidinho. Os procariontes, né, eles são divididos aí basicamente nesses grupos. Então você tem as eubactérias, são aquelas bactérias que a gente conhece, e tem as arqueias, que são procariontes, são aqueles seres que vivem em ambientes extremos, muito ácido, muito sal, e etc., temperatura muito alta. Então pegaram esses 700 genomas, metade, de um banco de dados que eles já tinham, e aí eles fizeram uma espécie de filtro, né? Então eles foram tirando, por exemplo, não poderia ter nenhuma célula eucariótica, e aí desses 700 genomas, eles pegaram aqueles genes que eram comuns a todas aqueles seres procariontes, e basicamente eles dizem que são genes comuns a todos os seres vivos. São 57 genes comuns de todos esses 700 organismos que foram estudados. Aí, a partir desses 57 genes, eles construíram uma árvore, inclusive. Nessa viagem que nós vamos semana que vem, eu e o Michelson, com outro grupo de estudantes, professores e tal, vai ser um congresso. Em uma das minhas palestras, eu vou falar justamente sobre essa questão da construção dessas árvores filogenéticas e desses cladogramas, que é um diagrama importantíssimo para os cientistas inferirem essas relações de parentesco, né? E foi o que eles fizeram aqui. Então, eu vou pegar esses genes que são comuns a todos e vou inferir essa árvore. Eu vou usar um software para colocar os parâmetros e vou construir essa árvore filogenética com base nesses 57 genes. Aí eles reconstruíram esse genoma e usaram, lógico, como critério, eles usam aqui o relacionamento darwiniano de diferentes organismos. E aí, reconstruindo, eles também usaram algumas inferências para poder estabelecer uma provável idade do Luca também, com base em genes, homólogos, aquela coisa toda. E, no fim das contas, eles chegaram que a idade estimada do Luca foi por volta de 4,2 bilhões de anos atrás. Eles também estimaram que esse Luca, ele já seria uma célula bastante complexa. Olhando esses genes, já seria uma célula bastante complexa por causa dos tipos de proteínas, do código genético, da tradução proteica, e eles dizem que provavelmente, depois o pessoal que está aí assistindo pode conferir, que eu estou lendo aqui o inglês, tá? E que ele evolucionou, que ele mudou rapidamente logo depois que a Terra foi formada, né? Então, enfim, eu achei muito interessante. Aqui no final, só para fechar essa parte, os pesquisadores eles ressaltam que eles tiveram muitas limitações técnicas, porque, lógico, né? Basicamente, eles tiveram que construir uma narrativa. Então, eles pegaram as evidências e eles construíram essa narrativa com base nessas evidências. Isso é válido? Super válido. É assim que a gente faz ciência. A gente pega as evidências e aí a gente vai juntando essas evidências, hipotetizando, aí depois eles testaram essas hipóteses, mas eu acho que o que é legal a gente ressaltar aqui é que eles dizem que tem muitas limitações e que eles precisam de muito trabalho ainda para entender exatamente como isso teria acontecido, é que não tem problema fazer isso, Michelson. A gente pode fazer, os pesquisadores podem fazer isso. O problema é você apresentar isso como sendo uma prova da evolução.
Porque a gente vê aqui que todo o raciocínio, ele é um raciocínio teórico. Tanto que aqui, ó, a reportagem fala, não tem prova física do Luca. Né? Por quê? Porque seria um organismo microscópio e é difícil. A gente tem os foraminíferos que são como se fossem assim vestígios de que um micro-organismo esteve ali, construiu uma lâmina, aquela coisa toda. Agora aqui não tem. Então é um raciocínio teórico construído com base em hipóteses. Até aí tudo bem. O problema é falar o seguinte: olha, a vida começou assim, ponto final, está provado. Esse é o meu grande problema com relação a todo esse raciocínio evolucionista. E depois vem falar assim, não, porque não, que é design inteligente que não tem evidência, né? Uhum. Vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Eu me lembrei de uma ocasião em que eu tive contato com uma notícia e um artigo. É pena que eu não me lembro agora exatamente do nome do espécime, enfim, estudado ali. Mas era assim, uma mandíbula havia sido encontrada e eles criaram como você usou a palavra perfeitamente bem aí, né, Maura? Uma narrativa. Criaram toda uma narrativa em cima daquele achado. E lá no rodapé do artigo que você vai descobrir que, na verdade, a mandíbula fóssil estava tão deteriorada e esmagada sob os sedimentos que eles tiveram que construir um modelo computacional para poder, a partir do modelo, e não da mandíbula, estudar o assunto. Então, é aquilo, né? Muitas vezes são evidências mínimas e, de novo, não tá errado isso, né? Estão hipotetizando, estão construindo raciocínios, né? Mas não venham dizer que somente os criacionistas ou os proponentes do design inteligente é que não contam com evidências para fazer seus estudos, porque tem também evidências e, em muitos casos, até bem mais consistentes do que algumas que são apresentadas por aí, né? Mas, ok, vamos então para a nossa segundo assunto que nós selecionamos, mas eu já quero, de antemão, deixar claro que não se trata de qualquer tipo de apologia política. A nossa preocupação aqui é longe disso, né? A gente só está trazendo aqui esse tema porque ele apareceu na mídia, muita gente comentou isso aí, que é o seguinte, ó, está aqui na tela. Um dos candidatos à prefeitura de São Paulo, que na verdade é um empresário, coach aí nas redes sociais, enfim, o Pablo Marçal, ele defendeu, acho que foi semana passada, né? Marçal defende ensino da teoria sem base científica que se opõe à seleção natural em escolas. Bom, o título aqui da CBN já começa com preconceito, né? Porque a teoria sem base científica a qual ele se refere aqui é o criacionismo, né? Então, todo esse texto está enviesado, né, Michel? Você já vê que a pessoa partiu do princípio disso aí que está na manchete. Eu quero só pontuar duas coisas para depois a gente começar a conversar sobre, né? Primeira, está errada a CBN e estão errados outros meios aí, outros jornais que trouxeram da mesma forma, assim, né? Teoria sem base científica. E também discordamos aqui do Pablo Marçal, porque nós, da Sociedade Criacionista Brasileira, e a Maura e eu fazemos parte dessa entidade, que já tem mais de 50 anos no Brasil, defendendo essa bandeira criacionista, não concordamos com o ensino do criacionismo bíblico nas escolas públicas. Não é o caso das escolas confessionais, obviamente, né? A Maura trabalha numa escola adventista, eu também já trabalhei em escolas confessionais, tudo bem, isso faz parte do currículo, né? Embora a preocupação seja apresentar tanto o criacionismo quanto o evolucionismo como modelos conceituais, mas impor o criacionismo bíblico nas escolas públicas, isso traria alguns problemas e nós queremos conversar sobre isso. Mas vamos lá, Mauro, como é que você encara esse tipo de divulgação aí? Primeiro lugar, né, a forma como a imprensa deu cobertura ao assunto, especificamente aqui esse da CBN, e depois falemos sobre essa proposta, né, do Marçal, do ensino de criacionismo nas escolas públicas. Eu acho que a primeira questão é o viés de como o texto foi apresentado e de como as informações foram apresentadas. E aqui eu não estou defendendo ninguém, só fica muito claro mesmo que o jornalista que escreveu e a bióloga, né, e a pesquisadora aqui que ele consultou, todos eles já têm uma ideia pré-formada e muito bem estabelecida sobre o que eles acham que é criacionismo e o que eles acham que é design inteligente. Porque logo aqui, essa
pessoa já diz assim, ó, a teoria do design inteligente não tem base científica. Beleza. Né? É muito fácil você dizer isso em uma linha, num texto que tem menos de meia página, e não dizer por que não tem base científica, mas tudo bem. Aí diz aqui que ela defende ser impossível explicar a diversidade dos seres vivos sem a existência de uma mente inteligente. Também não é assim que funciona. Isso revela, isso é uma coisa que a gente encontra bastante, Michelson, em todas as pessoas que vão criticar, seja criacionismo, seja design inteligente. Eu também tenho um texto aqui que eu quero analisar para publicar essa semana no canal, em que as pessoas elas revelam um completo desconhecimento do que é design inteligente, do que é criacionismo, e inclusive parece que nem sabe o que é evidência científica, porque em ciência a gente não pode falar que prova nada. O que a gente pode dizer, olha, a gente não pode nem dizer que essa hipótese é verdadeira, a gente no máximo pode dizer que ela pode ser válida para tal argumento, né? Então, isso foi uma das coisas que me incomodou. Isso foi uma das coisas que me incomodou. E aí depois ele vem falando aqui que a teoria do design inteligente endossa o ensino criacionismo, os dois não têm nenhuma relação, tem gente que aceita design inteligente e é agnóstico, sei lá. Diz que não há evidências ou bases científicas para isso. Aí diz aqui no final, para mim, que eu achei, nossa senhora, essa pessoa aceitou mesmo Darwin como seu salvador. Ó, no caso da teoria da seleção natural, há comprovações por análises genéticas e registros fósseis. Por existirem evidências, há comprovação científica e até hoje ela é a mais aceita no campo da evolução. Falei, nossa, gente, onde que estão essas provas? Tô tentando achar, não consegui achar. Jornalistas bem crentes, né? Muito. Mas, enfim, eu só para finalizar aqui, eu também sou da mesma ideia que você, não concordo com o ensino de criacionismo bíblico na escola, talvez mencionar que existe, para todo mundo saber que existe, mas inclusive nem eu, como sendo professora de um colégio confessional, eu não coloco esse tipo de questão de prova para que os alunos saibam o que é, porque eu prefiro discutir com eles isso em sala, do que ficar cobrando que eles estudem algo para fazer questão de prova, assim, sabe? Eu acho que não convém. Olha só, uma coisa que eu também percebi nesse texto aí, deixa eu colocar de volta aqui, na verdade, outros canais, outros meios colocaram assim, ó, Marçal defende criacionismo nas escolas, tá, ok. Aí, logo em seguida, eles já colocam aqui o design inteligente, né, uma confusão, não sei se intencional ou por ignorância mesmo, né, porque, na verdade, o design inteligente é um modelo que até poderia ser ensinado em escolas públicas, porque ele não tem preocupação com a natureza do designer, quem é esse designer, será que é Deus, será que é uma raça alienígena, será que é Shiva, enfim. A preocupação dos teóricos do design inteligente é unicamente com detecção de evidências de design intencional na natureza. E não dá para dizer que não há evidências nesse sentido, né? Se você tem, por exemplo, um código, nós temos o código genético com muita informação ali, né? Se há um código, isso aponta para um codificador. Se há um design, isso aponta para um designer. Então, o pessoal do design inteligente estuda aí as evidências de complexidade irredutível, de informação complexa especificada na natureza. É lamentável ver algo assim, né, divulgado na mídia. Primeiro, colocando criacionismo e design inteligente no mesmo patamar. O design inteligente não é uma teoria religiosa, né? O criacionismo a gente admite que né? Tem o componente ali teológico. Quando é o criacionismo bíblico, você tem a Bíblia, obviamente, né? Tem também um componente científico que conta com evidências, estuda também a natureza. Repito aqui, nós vamos semana que vem para uma pesquisa de campo ali, né? Vamos investigar as evidências fósseis, geológicas, paleontológicas. Então, criacionistas também estudam o mesmo objeto de estudo que evolucionistas estudam, né? E outra coisa é a própria fala do Marçal aqui, né? Dizer que o cientista inglês Charles Darwin, pai da teoria da evolução, da teoria da seleção natural, a mais aceita cientificamente, fez a sociedade acreditar ser ancestral do macaco. Também é uma distorção, né? Porque, na verdade, nem o Darwin falava que nós somos parentes dos macacos ou coisa parecida, né? A teoria da evolução, ela propõe que há uma ancestralidade comum, né? Também questionada, obviamente, evidências não apontam para isso, mas, enfim, o que eles dizem, a rigor,
é que haveria uma ancestralidade comum, e não esse parentesco direto de humanos com macacos, né? Mas, enfim, aqui o Marçal reproduz um conceito popularesco também, né, de evolução. Então, outra coisa que é bom enfatizar, a Maura até já citou, é que, de fato, nós não concordamos como sociedade criacionista, como igreja adventista, com o ensino do criacionismo bíblico em escolas públicas. Por quê? Eu já disse o motivo. O criacionismo bíblico, ele é um modelo também teológico, religioso. No caso do bíblico, como o nome já diz, ele usa como pressuposto aquilo que extrai da Bíblia e também do estudo da natureza. Então, não é correto você ensinar algo que tenha esse componente religioso em escolas públicas, né? O Estado é laico, nós defendemos isso também, como igreja, como instituição. O Estado tem que ser laico, a separação entre Estado e igreja, ela é saudável, mas se você empurrar um modelo que tem esse viés religioso, você pode comprometer, em algum sentido, esse Estado laico. E segundo motivo, que também é bastante relevante, é o fato de que, com certeza, não deve haver muitos professores preparados para ensinar de forma pelo menos equilibrada criacionismo e evolucionismo nas escolas, né? A maior parte dos professores que advêm aí das faculdades federais, seculares, eles acabam com o tempo, se não adotavam antes, acabam com o tempo adotando a visão evolucionista como sendo a única, né, que ofereceria respostas ou que teria evidências. Então, obviamente que eles vão ensinar um criacionismo de ponto de vista assim até jocoso, né? Ou desprezando, ou distorcendo até o que é pior. No mesmo tom dessa notícia. É o que eu ia dizer exatamente agora. No mesmo tom dessa notícia aqui da CBN. Veja, são jornalistas preparados, mas que não têm todo esse background para entender como é que essa discussão ela tem sido levada a cabo ao longo dos anos. Não sabe que seleção natural é aceita pelos criacionistas, embora ela não explique a origem da vida, ela pode explicar mais ou menos bem, né, a diversidade, diversificação de baixo nível, essas coisas todas, não estão afeitos a isso. Então, haverá distorções, tanto quanto há na mídia, também nas salas de aula. Então, nós entendemos que não seria realmente conveniente o ensino do criacionismo bíblico em salas de aula de colégios não confessionais. Agora, repito, né, por que não ensinar um evolucionismo crítico, então? Apontando as insuficiências do modelo, mostrando que não é aquela Brastemp, como se dizia antigamente, né? Não é aquela coisa assim tão bem arrumada, né? Mostrando essas coisas que aqui no nosso canal, nossos canais, nesse quadro aqui nós temos mostrado, né? As insuficiências, as contradições, e por que não? O design inteligente, como uma proposta, como uma alternativa para entender a realidade e as origens da humanidade, do universo, né? Então, eu não sei se a Maura tem mais algum comentário a respeito dessa notícia aqui. Não, eu acho que você falou tudo. Eu acho que o que eu tento muito fazer em sala de aula, e é claro que eu tenho essa liberdade para falar em sala de aula a respeito do criacionismo, e o meu objetivo ao falar disso não é tentar converter meus alunos, mas é apresentar isso de uma forma que os faça pensar, sabe, Michelson? Uhum. Porque daí, hoje mesmo, né, eu tava dando uma aula de zoologia e tava mostrando uns fósseis para eles e tal, e falando de algumas evidências, por que os fósseis estão assim e tal, isso pode mostrar tal coisa. Então, é legal a gente pegar e contrastar as duas coisas e mostrar para eles, tipo assim, como é que eu vejo uma evidência dessa e eu consigo questionar? Porque eu posso questionar. Eu não preciso aceitar, entendeu? Eu estou no meu direito de questionar e poder entender o porquê dessas coisas. E se isso não é suficiente, será que tem outra coisa que pode ser suficiente para mim? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Não ficar defendendo o criacionismo bíblico ou tentar impor isso, porque eu acredito que essas questões mais religiosas também têm a ver com a educação no contexto do lar, dos pais trabalhando isso em casa e tal, mas eu acho que é professores apresentando o conteúdo de uma forma que os alunos possam analisar e questionar, não aceitar tudo, né? E eu gosto muito quando os alunos perguntam as coisas para mim, eu fico super animada, porque eu gosto de discutir, e aí a gente pode, e se de repente ele não, como já aconteceu comigo, eu não fosse, eu sou ateu, eu não aceito isso, tudo bem, cara, eu estou, né, dizendo meu ponto de vista porque eu acredito nisso, então, ok. Mas eu acho que tá faltando isso, sabe? Questionamento.
E uma das melhores formas de você ensinar a pensar é mostrar o contraditório, né? Se o Exatamente. modelo está bem estabelecido, como alguns falam, né? Não, a teoria da evolução, ela é inquestionável. Então, por que blindá-la das Exato. discussões, dos questionamentos? Se ela está bem estabelecida, vai sobreviver, né? O que acontece Exatamente. muitas vezes é uma blindagem, salvar a teoria ou salvar o modelo dos fatos, né? É o que alguns têm feito, né? Então, eu também fazia assim quando eu lecionei História na Escola Adventista em Florianópolis, né? Eu apresentava os dois modelos conceituais e convidava os alunos a analisar, pensar, questionar, contrastar, comparar e tomar a decisão deles. Deixava clara a minha posição, obviamente, mas deixava os alunos também livres para pensar e, inclusive, a Ellen White, né, que é uma das grandes não é mentora, né? Mas enfim, a gente fundamenta muito da educação adventista naquilo que ela escreveu, né? No livro Educação, Fundamentos da Educação Cristã e tudo mais. Ela diz, né, que o objetivo da educação verdadeira é ensinar a pensar e não Exato. só aceitar aquilo que está no caderno, no livro, na mente do professor, né? Então, ensinar a pensar é isso, é um ensino crítico, né? Uhum. E eu fico feliz de ter escolas que ainda fazem isso, né? Sem dúvidas. Mauro, acho que é isso, né, por hoje. A gente já estava aí um tempão e aí dá vontade de falar um monte de coisa, né, porque estava Verdade. represado. Mas se der certo, semana que vem a gente volta e a gente vai atualizando vocês com relação à viagem para a Bolívia. Teremos muito conteúdo interessante ali, já estamos nos programando para fazer uns podcasts, alguns vídeos ali com o nosso amigo Rafael Cristi também, que é doutor em cosmologia. Teremos boas conversas ali, viu? E mostraremos também por que aquele sítio ali, Toro Toro, é relevante para pesquisa em áreas como paleontologia, e você vai ver como realmente é bem interessante aquilo lá, tá bom? Mauro, muito obrigado, foi muito bom te rever e voltar com o nosso quadro aqui, e que Deus continue te usando aí poderosamente, te abençoando, a tua Amém. família também, e até o nosso próximo programa, né? Tchau, gente. Valeu. Até a próxima. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo, então. Acompanhe aqui, viu, nosso canal, o canal da Maura Observatório das Origens, aqui no meu canal também. Se você não se inscreveu, faça isso e espalhe esse conteúdo aí para que as pessoas tenham contato, né, com essa mensagem criacionista, tá bom? Grande abraço.